senhores telespectadores, o nosso programa de hoje vai decorrer numa das regiões de maior beleza natural que existem no nosso país. Nas regiões mais surpreendentes, mais emocionantes e, apesar disso, das menos conhecidas. Estou a falar-lhes aqui nesta paisagem assombrosa da Serra do Barroso. Veem que lá embaixo corre um rio, é o Rabagão. O Rabagão aqui, perto daqui, vai dar ao Cávado. E sabem, quando se junta a água de dois rios, o Cávado com o Rabagão, são águas milagrosas, milagrosas com virtude contra o engaranho. Vocês não sabem o que é o engaranho. Bem, o engaranho é assim, quando os meninos nascem atrofiados, raquíticos, coitadinhos, sem se desenvolver e tal. Bom, levam-nos ali, dão-nos um mergulho na água dos dois rios e às vezes curam-se do engaranho. Eu acho que estas regiões de extremo valor sob todos os aspectos andam um bocado atrofiadas pelo engaranho. Eu venho aqui exatamente por causa disso. Acho que estão a ver uma ponte lá embaixo. É a Ponte da Miserela. Tem imenso que contar. E eu vou-lhes contar o que aconteceu há muito tempo. Se a lenda for verdadeira, claro. E claro que não é. Na Ponte da Miserela. Este lugar da Ponte da Miserela é realmente um dos grandes sacrários da mitologia transmontana. Vêem a ponte? Como foi possível construí-la? Bom, logo aí aparece a primeira lenda. E a lenda é esta. Daquele lado vivia há muito, muito tempo um terrível salteador que tinha alma negra de pecados. Tinha roubado, tinha violado, tinha assassinado. A vida dele era um montão de crimes, mas mesmo assim, à hora da morte, teve um grande clarão, arrependeu-se e disse: venha um padre, que eu quero confessar-me. Bom, este grito aflitivo do criminoso reboou por estas montanhas: venha um padre, venha... E um sacerdote que estava aí numa capela longe ouviu, vestiu a sobrepeliz, pegou na caldeirinha e no isope e vem a correr por esses montes até que chegou aqui. Quando chegou aqui, olhem para estes abismos. Como é que, por mais santo que seja um homem, como é que um homem vai vencer estes obstáculos? Bom, e ele olhou, pegou no isope, atirou para o outro lado e disse: olhem, seja Deus, seja o diabo. Então não é que, mal as palavras eram ditas, apareceu feita esta ponte? Até hoje ninguém sabe se foi o diabo, se foi Deus quem pôs aqui aquelas pedras. A verdade é que desde há muitos séculos, nem se sabe bem quantos, a ponte serviu para tanta coisa, era o caminho de Santiago. Agora, isto é claro, isto é uma lenda popular e uma lenda engraçada. Uma lenda que representa que esta gente aqui do Barroso não sabe bem se há de encomendar mais a Deus se ao diabo. Porque realmente Deus ajuda muito, mas o diabo também pode dar uma ajuda, e ver as coisas assim é uma maneira realmente significativa e bem portuguesa. Bem portuguesa. Vamos contar a outra história.
não é uma pura lenda, mas uma tradição que ainda hoje está viva. Sabem que a vida aqui nestas regiões era muito difícil. Uma vida de privações, de miséria, de fome. De maneira que, claro, as mães, coitadinhas, casavam, vinham os meninos, mas os meninos nasciam mortos. Nasciam mortos. A mortalidade infantil, logo no parto, era enorme. Bom, e então instituiu-se, imaginem, esta tradição. As mulheres tinham o primeiro nado morto, tinham o segundo, e aí ao terceiro ou quarto, vinham para aqui exatamente para esta ponte, com os maridos. Chegavam ao pôr do sol, agasalhavam-se aqui junto destes muros, faziam uma fogueirinha, porque estava aqui muito frio. Acho que se olharem para este muro, ainda veem aqui as pedras enegrecidas por uma fogueira que foi feita há poucos anos. E depois do pôr do sol, quando a noite já era cerrada, esperavam pela primeira pessoa que atravessasse a ponte. E o primeiro viandante vinha lá, e quando chegava aqui, eles pediam-lhe, traziam já uma caneca de barro preto com uma baraça, e pediam-lhe que, do alto da ponte, deitasse a baraça até ao rio para vir cheia da água do rio. E com essa água deitavam-na sobre o ventre desnudado da mulher e proferiam estas palavras: eu te batizo, criatura de Deus. Se fores rapaz, serás Gervás. Se fores menina, serás senhorinha. Gervásio e senhorinha são os nomes de duas figuras verdadeiras e tidas como santas aqui perto, em Cabeceiras de Basto. Por isso, aqui, até há pouco tempo, havia imensos Gervásios e imensas senhorias ou meias senhorinhas, porque tinham sido gente que tinha recebido a vida aqui das águas deste rio. Se o meu telespectador quiser ver com os seus próprios olhos, não tem mais que vir aqui, vir a este mesmo sítio, no dia 22 de abril, depois do pôr do sol, e ainda encontra aqui um casal, ou pelo menos um suposto casal, porque é claro, isto hoje é organizado, e perto da meia-noite, um viandante que passa na ponte, atira com a baraça a caneca lá abaixo e vê batizar o ventre de uma jovem mulher com as palavras sacramentais: eu te batizo, criatura de Deus. Só que eles fazem o juramento e depois, olhem, no batizado já não se chamam nem Gervásios, nem senhorinhas. Vá-se lá a gente fiar em juramentos. Mas o motivo de maior celebridade da Serra do Barroso era o gado barrosão. O meu telespectador está a ver aqui na frente algumas vacas, são exemplares muito belos, são ainda puros exemplares do gado barrosão. Hoje a gente percorre a serra e ainda vê umas centenas de exemplares. Devo dizer que isto, olhem, para lhes dar um exemplo concreto, entre os meses de janeiro e julho de 1882, portanto há pouco mais de 100 anos, foram exportadas para a Inglaterra
16 mil cabeças. Devo dizer que hoje em toda a Serra do Barroso não vamos encontrar 16 mil cabeças de gado vacum. Isto é muito importante por muitas razões. É que era esta espantosa abundância do gado que fez a riqueza da região. Esta gente vivia do gado. Mas foi o gado que fez o prestígio e a fama da cidade do Porto. Era pelo Rio Douro, pela cidade do Porto, que se exportava o gado da Serra do Barroso. Naturalmente, não se exportava vivo, exportava-se já salgado em pipas, as tripas ficavam no Porto, daí que a gente ainda hoje chame tripeiros aos portuenses, e o gado ia para a Inglaterra. As cruzadas, eu penso que as cruzadas que passaram por Portugal eram alimentadas com salmoura feita com as reses da Serra do Barroso. Tudo isso passa, o tempo é mudança, o tempo está sempre a mudar. Hoje é a Câmara e as entidades que estão a tentar conservar este tesouro que é o gado barrosão, e fazem bem. São animais lindíssimos, têm nomes, e estes nomes também vêm de há séculos, continuam a chamar-se, hoje como sempre, é a briosa, é a galanta, a dourada, a vermelha, a laranja, imaginem, laranja, a galharda, a oliva. Curioso. Isto são as vacas, porque ao boi chama-se simplesmente o Barroso. E um Barroso, um grande touro Barroso, é qualquer coisa. Acho que foi o Torga que lhe chamou um deus de cornos e testículos. É emocionante ver o boi do Barroso. Todos esses tempos, o que chegou até nós foi a chega. A chega é uma coisa... Hoje é um espetáculo. Chegam a cobrar um conto de reis para ver uma chega. O que é a chega? A chega é pegar em dois bois famosos pela sua valentia, chegarem-nos, quer dizer, tocarem um no outro. Acho que é daí que vem a palavra chega-lhe, bate-lhe. Aqui, quando os animais estão a medir forças, o povo à volta diz chega-lhe. Triunfa o mais forte e o mais fraco. Geralmente termina essa noite abatido no matadouro. Toda a região tem muito interesse por várias razões. Pelos monumentos pré-históricos, que são abundantíssimos, em toda a parte há uma anta, um dolman, vestígios de homens de há milhares de anos. Pela paisagem, sobretudo as barragens. Há aqui grandes albufeiras, aqui no Conselho de Montalegre, há 5 grandes albufeiras. A do Alto Rabagão, que é a mãe das outras todas, a da Venda Nova, que está rodeada de pinhais e de verdes lameiros, a do Alto Cávado. O Alto Cávado é uma região muito serrana, mas a que chama o Rio. O Rio, realmente passa lá o Cávado. A Paradela fica encastoada
entre os penhascos graníticos do Gerês. É realmente uma região única em Portugal pela sua ruralidade e com um encanto que naturalmente vale um grande destino turístico. Vem cada vez mais gente, porque é um quadro de certo modo já único em Portugal. A capital da região é evidentemente a vila de Montalegre. Penso que Montalegre se desenvolveu a partir de um castelo mandado fazer ou pelo rei Dom Afonso III nos últimos anos do reinado, ou pelo filho, Dom Dinis, nos primeiros. De qualquer maneira, no contrato de casamento do Dom Dinis com a Dona Isabel, já se fala neste castelo. O Castelo de Montalegre é uma das mais importantes construções militares portuguesas da Idade Média. Esta torre que está na nossa frente é, sem dúvida nenhuma, uma obra do tempo do rei Dom Dinis. Como veem, é uma belíssima torre, tem 27 metros de altura. Bom, agora todo o castelo está em obras, porque a Câmara Municipal, de mãos dadas com o IPAR, projeta instalar aqui uma espécie de sala de visitas de Montalegre. Eu acho isso muito bem. E até gosto de ver um lugar onde só ouço dizer bem do IPAR. Bom, o castelo foi posto aqui, provavelmente, por estar na fronteira. Aqueles montes que ficam atrás de mim, para além deles, é a Espanha. E, portanto, para conter eventuais invasões vindas do lado de lá, portanto, vindas do reino de Castela, El Rei mandou pôr estas torres. Na realidade, elas nunca travaram nenhum combate e não há, assim, nenhum feito heroico que eu lhes possa contar. Vamos até à fronteira. A fronteira não é longe e o caminho para lá é de uma extraordinária beleza. Atravessam-se aldeias de granito, grandes serranias, povoações que se confundem entre o granito dos montes. Agora estamos numa aldeia que é Paredes do Rio, e vamos entrar numa destas casas. Estou aqui na cozinha, uma cozinha antiga. Ela é hoje como era há séculos. Estão aqui a fazer o almoço, estão aqui as panelas de ferro e o fumo aproveita-se para o fumeiro. Ali estão os chouriços, aqui as chouriças, além as farinhotas, e aproveito para lhes dizer que este fumeiro, esta carne conservada aqui da região de Montalegre é das mais saborosas de todo o país. Bom, eles sabem isso. Em janeiro fazem aqui uma feira de fumeiro que atrai mais de 50 mil pessoas. Chegam a ver, sim, em janeiro não se pode romper em Montalegre com gente que vem de toda a parte ao cheiro deste fumeiro. Mas vamos até à fronteira. A fronteira fica aqui. Isto é um marco. Se bem virem, deste lado há uma letra, P. Deste lado há outra letra, E. Para aqui é Portugal, para além é a Espanha. E este é o marco 101.
os marcos ficam de 100 em 100 metros. Estou a ver além o outro marco, portanto, quer dizer, a fronteira, o que separa Portugal da Espanha, é esta linha. Devo-vos dizer que a vida de um lado ou do outro é igual, as aldeias não se distinguem e os povos vivem como irmãos, com amizade, com casamentos, portanto, o castelo de Montalegre nunca teve propriamente uma função guerreira. Foi feito para defender a independência de Portugal. Bom, mas a independência não é assim que se defende. Independência, para mim, é não depender. Eu vou-lhes mostrar um lugar e um homem que souberam realmente o que era a independência. O homem que está junto de mim chama-se João Machado. Nasceu aqui em Montalegre em 1965. 65 tem, portanto, agora 33 anos. 33 anos. E já tem uma história para contar. E a história é esta. Nasceu aqui, foi uma criança como as outras, matriculou-se na escola, fez até ao 11º ano, foi um bom estudante, só que quando a escola acabou, não havia na vila e termo de Montalegre nenhum sítio para ele. Não havia um posto de trabalho. Ele não encontrou aqui maneira nenhuma de se empregar. Bom, e então, em 1988, exatamente em 88, decidiu emigrar. Emigrar, foi para os Estados Unidos da América, andou por lá 11 anos e voltou, por um lado, agradecido ao grande país que tinha um posto para ele trabalhar. E tão agradecido que trouxe uma bandeira, isto é uma bandeira verdadeira, está ali emoldurada, a bandeira americana. Mas ele não tinha perdido a noção e a consciência de que tinha nascido em Montalegre. E das primeiras coisas que fez foi chegar aqui e comprar uma croça. Ele vai mostrar a croça. A croça é o trajo dos habitantes desta terra desde há milhares de anos. Penso que os pastores do Neolítico por aí andavam, não se vestiriam de outra maneira. E com as economias que tinha granjeado no trabalho, comprou aqui uma coisa que era um palheiro ao lado do castelo. O palheiro foi reedificado e ele instalou aqui um lugar, um café, é o bar Piano, que hoje é o local de reunião das pessoas de Montalegre. Não é difícil desejar-lhe e augurar-lhe um grande futuro, porque é evidente que o futuro de Montalegre está no turismo e que o centro do turismo de Montalegre vai ser no castelo. Agora aqui, ele que não tinha um posto de trabalho já tem 5 empregados. Quer dizer, ele arranjou 5 lugares para 5 homens como ele. Estou-lhes a contar isto e alguns dos meus telespectadores mais críticos estão a pensar: bom, mas é que não se confunde independência pessoal, que é o que o João ganhou, com a independência nacional, que é o que este castelo
servia para garantir. Não, não se confunde. Uma nação é uma coisa e um homem é outra, mas toda a nação é feita com homens e com mulheres. E se os homens não forem verdadeiramente independentes, se as nações não tiverem um lugar para que cada um dos seus filhos possa trabalhar e não tenha de emigrar, se assim não for, a independência nacional também não vai longe. É por isso que eu penso que este homem, esta croça que ele veste, este lugar onde estamos, são uma lição para todos nós.